Então, muito boa noite a todos, mais uma vez. E como foi dito na primeira hora pelo nosso irmão Nuno, vamos estar com Chico Xavier. Ele fez uma apresentação belíssima, sua biografia, e vamos só dar uma pequenina introdução para aqueles que não estiveram na hora anterior. Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Ele foi um dos mais conhecidos espíritas do Brasil. Ficou órfão de mãe. O Nuno há pouco disse 4 anos, eu recolhi 5, mas entre os 4 e os 5 anos ele ficou órfão de mãe. E diante das dificuldades financeiras da família, o pai teve que distribuir os seus filhos, eles eram 8, por diversos familiares e amigos. E o Chico passou a viver com a sua madrinha. A convivência com a madrinha não foi nada fácil, porque foi mesmo muito difícil. Chico era constantemente maltratado. E uma criatura tão nova, tão jovem, de 5 anos de idade, recorria às orações para escapar do sofrimento. É bom que tenhamos presente esta situação, porque Chico Xavier, durante toda a sua vida, ele tinha sempre a oração como companhia. E é isso que nós precisamos também de assimilar. Ele desencarnou em 2002, já com 92 anos. Foi, sem dúvida alguma, uma vida dedicada aos outros, ao espiritismo, à caridade. Trouxemos uma pequena história verídica, porque é disso que se trata, que foi recolhida por Ramiro Gama na fonte Lindos Casos de Chico Xavier. E o tema é caridade e oração. O Centro Espírita Luís Gonzaga, ia seguindo em frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. Este era o centro onde Chico se encontrava e frequentava. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra sob o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca, sozinho, sem ninguém. Chico, sensível como era, arrendou um pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Curioso facultativo receitou graciosamente. Mas o velhinho, ele precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava de atender às próprias obrigações, porque o Chico trabalhava, ele era caixeiro do Sr. José Felizardo. Havia, nessa época, 1928, uma pequena folha mensal, como que um pequeno jornal, em Pedro Leopoldo. E Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação, um pedido, a rogar o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, de católicos ou ateus, qualquer pessoa. 6 dias se passaram, sem que ninguém se oferecesse. Mas ao fim de uma semana, apareceram 2 meretrizes muito conhecidas na cidade. Apareceram ao Chico
e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. Ah, como não? Replicou o médium. Entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. E todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. A oração sempre presente. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez em prece, com o velhinho feliz. Quando o Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamo-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, tendo desencarnado anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo respeitada e feliz. Caridade e oração. Caridade. Do livro Parnaso de Além Túmulo, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, Cruz e Sousa, diz assim acerca da caridade: Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda a parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Já no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 13º, itens 9 e 10 e 15, mensagens recebidas pelos espíritos Irmã Rosália e 2 espíritos protetores, um em Lyon, 1860, e outro em 1861. Caridade material e caridade moral. A caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que a sofrem. Por outro lado, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, saber calar, fazer-se surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, é para nós a mais difícil ser praticada, mas é a que mais aproxima de Deus o homem. A caridade moral, todos podem praticá-la, nada custa. Tanto o rico como o desprovido de qualquer bem pode exercê-la. Podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações, pelo pensamento, orando, pela palavra, aconselhando e consolando, pela ação, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus ensinou. De muitas formas poderemos fazer a caridade. Caridade por pensamento, caridade por palavras, caridade por ações e caridade dentro do lar, dentro da nossa casa. Caridade por pensamentos, desejando sempre as bênçãos de Deus ao nosso próximo, mas sobretudo por aqueles que nos perseguem, sempre pensando no bem, nas coisas positivas da vida, dividindo, olvidando, esquecendo os eventos infelizes.
Caridade por palavras, dirigindo palavras de consolo, de esperança e de afeto, silenciando quando não puder ajudar ou quando intentar dirigir palavras que firam a suscetibilidade de alguém. Caridade por ações, ofertar uma esmola quando não puder ajudar melhor e quando realizada sem ferir os sentimentos de quem pede é válido. Chico Xavier contava que sempre agradecia a Deus e a quem lhe dava um pedaço de pão porque lhe furtava a ideia do roubo. O melhor é nos enquadrarmos em algum trabalho na sociedade em que nos situamos, onde possamos ofertar um pouco de nós, do nosso tempo, de nossa dedicação em prol de nosso semelhante e em prol de nós mesmos. E nós aqui nesta casa temos muito onde trabalhar, colaborar. No Ninho da Mariazinha, aqui há muito trabalho a desenvolver. A caridade dentro de casa, dentro do nosso lar, porque há pessoas que são um poço de ternura fora de casa e dentro dela são verdadeiros tiranos ou tiranas. Antes de nos fazermos temidos, é melhor que sejamos amados, queridos e respeitados, lembrando sempre que o lar é um instituto sagrado, primeiro posto de trabalho e confiado por Deus a nós, onde devemos exercitar todos os tipos de caridade, por pensamentos, palavras e ações. O item 15 deste espírito protetor, em 1861, em Lyon, diz-nos o seguinte: meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e procedeis como juízes muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficarias satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas num saco. Por ocasião de sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhes trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estofado, e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia. Este é o meu, disse o primeiro. Eu reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre. Ai de mim! Não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, oh, surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privavas de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito, porque as tuas esmolas ainda assim foram contadas como alguma coisa. Depois ele disse ao pobre: deste muito pouco, meu amigo, porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Se não deste esmolas, fizeste a caridade. O que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, tu o desculpaste em todas as suas ações. Passa para a direita e vai receber a tua recompensa. Como nos estamos lembrados, o tema era caridade e oração. Temos
do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, a coleção Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. O item 6 que nos diz assim: esforço e oração. E, despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, em Mateus capítulo 14, versículos 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços de oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida à multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece contemplam-se no todo da atividade espiritual. A criaturas que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. E para terminar, vamos reportar-nos ainda ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28º, é onde estão contidas as preces espíritas relativamente à prece, à oração. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. O Espiritismo reconhece as preces de todos os cultos como boas quando são ditas pelo coração e não somente pelos lábios. Não impõe nenhuma prece e também nenhuma condena. Como o Espiritismo nos ensina, Deus é imensamente magnânimo para repelir a voz que implora o que canta seus louvores somente porque ela o fez de uma forma e não de outra. Uma qualidade essencial da prece, segundo Paulo, é ser compreensível para que possa falar ao nosso espírito. E a principal qualidade da prece é ser clara, simples e precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua, que são apenas enfeites sem valor. Inúteis, cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, deve, enfim, fazer refletir. Que todos nós, perante o exemplo de Chico, da sua caridade, da oração constante da sua vida, que nós também possamos refletir em nós, na caridade que praticamos todos os dias para conosco e com nossos familiares dentro do lar e perante toda a sociedade onde estamos inseridos.